Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua mão estendida sobre nós. Ó Deus Todo-Poderoso e Fiel, te louvamos pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo sustento, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela saúde, pelo vigor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos nossos irmãos, nossos ouvintes. Guarda, Senhor, e recompensa com a bênção dos céus o trabalho dos teus servos, os nossos ajudadores. Opera em suas vidas, Pai, dando o necessário vigor, saúde, graça, operando em cada coração. Deus fiel, Senhor do céu e da terra, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1277, ano 25, e o tema de hoje, meus amados irmãos, o homem e sua má língua. O homem e a sua linguagem ruim, o homem e os seus ditos, o homem e os seus maus testemunhos, o homem como falsa testemunha, o homem e a sua língua. O tema de hoje, o homem e sua má língua. O texto bíblico, Salmo 140, versículos 7 a 13. Nós vamos ler, vamos orar e aprender juntos. Salmo 140, versículo 7. Ó Deus, Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça para o dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não tornem a se levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, e os retos de coração habitarão na tua presença. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Deus, lemos a tua palavra e pedimos pelos nossos ouvintes. Abençoa, guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, guarda os nossos amigos e os que terão contato, Senhor, com as nossas publicações. Abençoa os nossos seguidores, dá graça a cada um, Senhor, fala aos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos toda uma condição para a nossa fé, para solidificar a nossa fé. E aqui está o testemunho de que em todas as gerações Deus teve fiéis que adoravam, que invocavam, que buscavam o Senhor e que expressavam diante do Senhor o seu sentimento. É o caso deste Salmo 140. O versículo 7, o primeiro versículo da nossa leitura, o adorador diz: ó Deus, Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça para o dia da batalha. Todos nós conhecemos através da história, das ilustrações e
observando em muitos contextos o elmo, o capacete. O elmo ou capacete foi desenvolvido para proteger os soldados, principalmente na época daquela guerra corpo a corpo. Hoje tem muitos recursos e os inimigos, os soldados, os batalhões lá que se enfrentam, eles não têm contato corporal, tem contato visual, muitas vezes a distância é suficiente. Mas na época da espada e da lança, na época que o sujeito usava até mesmo um pau, um porrete, era muito mais agressiva a guerra e era uma coisa pessoa a pessoa. Então, está este salmo aqui no contexto das guerras antigas. O Senhor é a fortaleza da minha salvação e cobriu a minha cabeça, protegeu a minha cabeça enquanto batalhava. E aqui é uma experiência, ele está falando de uma experiência, muito embora, digamos, que esteja no campo espiritual. No versículo seguinte, ele diz: não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. O desejo dos ímpios geralmente são muito conturbados, são desejos perturbados. Os ímpios desejam matar os seus adversários. O ímpio tem muitos desejos que são terríveis. E aqui o justo diz: não conceda, ó Senhor, não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Todo ser humano tem uma facilidade incrível de se exaltar. Eu, na minha atividade, tudo na vida de pessoas idosas, parece o tempo é um dos elementos importantes. Você já pensou mais de meio século você ensinando a mesma matéria? Já pensou você mais de meio século participando da mesma organização, na mesma igreja ou do mesmo exército? No exército parece que não existe isso. Mas na mesma igreja, na mesma associação, no mesmo hospital, você tem meio século dentro de uma organização. Você tem muita oportunidade boa, você conhece muita gente boa, você conhece muita gente ruim, você pode cair em muitas contradições, existem muitas possibilidades de você ter experiências desagradáveis pelo tempo. O salmista diz: não concedas ao Senhor aos ímpios o seu desejo e não promovas o seu mau propósito para que não se exalte. Neste meu tempo de vida e serviço, eu já vi tanta gente exaltada. Alguns se exaltam com a questão da fé dele lá, aquela fé que você sabe que não é fé, é mania, é perversidade espiritual. É perversidade espiritual, não é fé, porque não tem fundamento. Não tem fundamento. Eu tenho alguns irmãos que são grossos como eu, aprendem coisas como eu aprendi, e um desses meus irmãos, estava falando para uma pessoa da tradição da família dele: você não acredita na Nossa Senhora? Porque não sei. Ele disse: não acredito mesmo não. Eu acredito na Bíblia Sagrada, acredito em Jesus Cristo, acredito no nascimento virginal de Jesus. Nasceu através de uma jovem fiel a Deus, que era Maria. E Maria é a mesma pessoa. Essa senhora que a senhora fala aí é uma entidade. Isso aí é invenções. Ofendeu terrivelmente aquela tia.
E dizer que Nossa Senhora é uma invenção. Sim, se o nome do desastre é Aparecida, porque arrancaram da lama no Brasil. De Portugal apareceu em cima do pé de pau. Quem foi que viu? Qual é a verdade que tem nisto? Qual é a verdade que tem nisto? Então, a questão a exaltação. Não, eu sou muito devota, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Não concedas, ó Senhor, o desejo dos ímpios. Não promova o seu propósito para que não se exalte. Como é que o sujeito é feliz e se exalta com um culto falso? Como é que é feliz e se exalta com a mentira, com a aparição? A aparição do Brasil tem quase 300 anos, mas a aparição da outra lá de Portugal tem 100 e poucos anos, que é da idade do comunismo. Foi de 1917. Aquilo era mentira de Satanás, ou mais uma invenção do diabo para ver se fortalecia a fé cristã lá da Europa. Pois é, porque a Europa Oriental estava caindo na mão do comunismo ateísta. Então, o salmista diz: não conceda ao ímpio o seu desejo, para que ele não se exalte, não promova o seu propósito, para que ele não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, a cabeça dos meus inimigos, cubra-os a maldade dos seus lábios. Que eles se entreguem com suas próprias palavras, que eles se prejudiquem, que eles morram falando o que eles sempre falaram. Cubra-os a maldade dos seus lábios. Aquele indivíduo que se trai, que se entrega, caiam sobre eles brasas vivas. O ímpio não tem outra saída. Os ímpios, de modo geral, eles se prejudicam até o último momento. Eu conheci um ímpio muito rico, e por incrível que pareça, pelo fato de ter muito, até que ele abria mão para determinadas situações. Mas você sabe o que aconteceu com a riqueza dele? Deixou tudo para os ímpios, para os incrédulos, para os ídolos. É terrível isto, mas é uma verdade. O ímpio, até o último momento, ele dá cabo à sua impiedade, à sua maldade. Sejam lançados no fogo. É uma imprecação terrível que eu não faço. Tem umas coisas que eu não faço. Alguém fez. E em que contexto? Qual era o sofrimento deste homem naquele momento? Morando num buraco. Ele tinha casa, ele vivia bem, ele era genro do rei, ele tinha tudo e não podia usufruir por causa dos inimigos. Então o pedido dele aqui tem sentido. Sejam lançados no fogo, em covas profundas. Ele sabia o que significa morar numa cova. Ele estava no buraco, morando numa cova. Em covas profundas, para que não saiam, para que não tornem a se levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mentiroso, caluniador, que presta informações erradas, que se porta e se presta para ser falsa testemunha. Eu estava fazendo lanche num restaurantezinho lá, faz tempo, e tinha um sujeito ensinando o outro para ser testemunha de uma coisa que ele não tinha visto. E eu não sei se o sujeito estava querendo fugir ou se é porque era burrinho mesmo.
Ele não está. Ele dizia, olha, foi assim. Aí contava o acidente. Eu fiquei sabendo como era o acidente. Já esqueci. Mas eu fiquei sabendo como era o acidente. Eu vinha na direção X, aí o outro avançou e foi por esta razão e tal. Aí ele contava tudo e eu fazendo meu lanche ali, minha refeição. Aí ele contava tudinho. Agora diga para mim, como é que você vai dizer lá na presença lá no juiz? Aí o senhor dizia e trocava, misturava ali. Aí eu não sei. Ou o sujeito era muito esperto e não queria ser uma falsa testemunha, ou dar testemunho de uma coisa que ele não sabia. Ele estava sendo treinado para mentir. Ele iria afirmar que tinha visto, mas na verdade ele estava sendo treinado. Neste salmo, aqui, acontece isto, ele diz, não terá firmeza na terra o homem de má língua, o homem mentiroso, o homem perverso, o homem caluniador, que levanta falso testemunho, que vai ser falsa testemunha de acusação ou falsa testemunha de defesa. A falsa testemunha tanto faz, a mentira, ela é um terror. Tanto faz o sujeito mentir para acusar, quanto mentir para defender. É errado do mesmo jeito. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Uma versão, a outra diz até a cova. Ou seja, o mal perseguirá o homem violento até a morte. No versículo 12 ele diz, sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido. Mas é verdade, o Senhor é descrito na sua palavra como pai de órfão, juiz das viúvas, protetor dos peregrinos. São tantas coisas lindas que são ditas a respeito de Deus no tocante aos desassistidos, os desvalidos. O Senhor é visto assim, como pai de órfãos e juiz, defensor das viúvas. É Ele que sustenta a causa do oprimido, o direito do necessitado. Ele socorre, protege o necessitado. E nós aprendemos na palavra de Deus de uma forma tão solene, Deus dizendo, Deus ensinando, não maltrate o forasteiro, não maltrate o estrangeiro, não seja injusto com os órfãos. Ele já sofre a realidade da orfandade. Não seja injusto com a viúva, ela já tem esta deficiência. É bom lembrar que no tempo dos escritores da Bíblia, mulher não tinha oportunidade. As mulheres donas de casa tinham a sustentação de seus maridos e filhos. Quando esses faltavam, uma família que os filhos morriam na guerra, muitas vezes a mãe, a viúva, eram escravizadas ou ficavam à mercê da caridade pública. Era terrível. Então a palavra recomenda assistência, cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. E Deus, chamando a atenção de Israel, dizia, lembrai-vos de que vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, a experiência que vocês tiveram na dificuldade, na terra alheia, sem direitos, os outros têm aqui, então ajude. E neste último versículo, meus amados irmãos, diz, assim os justos louvarão o teu nome.
Assim os justos fazem a diferença. Quando diz que os justos louvarão o nome do Senhor, às vezes tem justo que não sabe cantar, tem justo que não sabe compor, tem justo que não sabe expressar, aquele justo caladão, não sabe nem expressar, mas o testemunho vivo desta pessoa faz com que o seu silêncio seja um louvor. Por que ele é tão calado? Não, ele é discípulo, ele é crente, ele é servo de Deus. Então, até o silêncio de um homem, de uma mulher que tem temor de Deus, até o silêncio pode ser interpretado, pode ressoar como um louvor, quando nós temos o temor, o compromisso com Deus. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos de coração, aqueles que têm a retidão como um princípio, que jamais usaria sua língua para o mal, jamais seria falsa testemunha, jamais seria um acusador leviano de uma coisa que ele não viu, e jamais seria um defensor leviano de uma coisa que ele não viu, para defender um parente, um amigo, quem quer que seja, porque nesta condição de defender sem ter visto, ele estaria fazendo mal, às vezes, à pessoa que tinha o direito. Então, cada situação a Bíblia não ignora. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário, não ignora nenhuma situação. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado, e os justos louvarão o nome do Senhor, e os retos habitarão na presença do Senhor. Que Deus abençoe os meus amados irmãos de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa, e que a gente continue firmado, servindo a Deus com sabedoria, e jamais usar nossa língua, nossa boca, os nossos lábios para fazer o mal às pessoas. Então é um tema interessante para nós. O homem e sua má língua. O homem não foi criado para infamar, difamar, praguejar, amaldiçoar. Não foi criado para isto. Que Deus abençoe e guarde as nossas vidas. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu temor em nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos nossos amados irmãos. Obrigado pelos nossos ajudadores. Obrigado pelos meus alunos, ex-alunos. Obrigado pelos meus filhos da graça. Obrigado pela minha família. Querido Senhor, obrigado, Senhor. Tu conhece, ó Deus, o meu esforço para não ser injusto com o homem, com as pessoas, nem contigo, Senhor. Dá-me graça para te louvar, para te exaltar, para te servir, para falar do teu amor sempre. Deus Todo-Poderoso, este memorial da oração, cada nome, cada família, cada indivíduo, Senhor, tu conhece. Abençoa crianças, jovens e adultos, os idosos na tua casa e os nossos ajudadores. Ó Deus fiel e maravilhoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos
com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.